Olha, no dia a dia de quem toca um negócio no Brasil, tem uma sigla que está mudando o jogo: NR1. Para muita gente, isso soa como mais burocracia, né? Mas a verdade é que ignorar essa norma pode sair bem caro. E, por outro lado, entender ela de verdade pode ser uma vantagem competitiva enorme. Então, hoje a gente vai direto ao ponto para explicar tudo o que quem empreende precisa saber sobre a norma regulamentadora 1. Mas antes de a gente mergulhar na lei, vamos falar sobre a realidade. Existe uma crise, muitas vezes silenciosa, acontecendo dentro das empresas brasileiras. E o impacto dela na produtividade e, claro, no caixa é gigantesco. A gente está falando de saúde mental no ambiente de trabalho. E para ter uma ideia do tamanho do problema, vamos olhar para esse número aqui. Só em 2024, foram mais de 472 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Isso dá para encher um estádio de futebol várias e várias vezes. É muita gente. E o que talvez seja ainda mais alarmante não é nem o número em si, mas a velocidade com que ele está crescendo. Esse dado representa um salto de 67% em relação ao ano anterior. É uma curva que está subindo de um jeito que liga qualquer sinal de alerta. Bom, diante de um cenário desses, a pergunta que fica no ar não é se isso vai impactar uma empresa, mas quando. A questão de verdade é: a gestão do negócio está realmente estruturada para lidar com essa nova realidade que já bateu na porta? E é aí que entra a lei. A resposta do governo para essa crise vem na forma da NR1. E a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que ela não é só mais um papel para preencher. Ela foi pensada para ser uma verdadeira ferramenta de gestão. Então, o que essa norma diz na essência? A NR1 basicamente define as regras do jogo para gerenciar todos os riscos do trabalho. E quando a gente fala todos, não são só aqueles óbvios, tipo uma máquina perigosa. São todos mesmo. O grande objetivo é criar um sistema de prevenção que proteja a saúde e a segurança de todo mundo que trabalha na empresa. Isso aqui é fundamental deixar bem claro. Não é uma sugestão, não é uma boa prática. É lei e é obrigatória para toda e qualquer empresa que tenha pelo menos um funcionário com carteira assinada. Não tem para onde correr. Estar em conformidade não é opcional. Ok, a gente já entendeu que a NR1 é a lei. Mas como é que isso funciona na prática? O sistema todo se baseia em duas siglas que, à primeira vista, parecem complicadas, mas que fazem todo sentido: GRO e PGR. Vamos decifrar isso de uma vez por todas. Pensa no GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, como se fosse a filosofia da empresa, o cérebro por trás da segurança. Ele não é um documento que fica na gaveta. O GRO são as ações do dia a dia, as reuniões, os treinamentos, as verificações, a cultura de prevenção que a empresa respira. É um sistema de gestão vivo que está sempre acontecendo. Certo, se o GRO é a filosofia, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, é onde essa filosofia vira algo concreto, palpável. Aí sim, a gente está falando de um documento, mas um documento dinâmico, que transforma um GRO num plano de ação. Ele precisa ter, no mínimo, duas coisas: um inventário de todos os riscos que existem na empresa e um plano de ação bem claro dizendo o que vai ser feito para eliminar ou diminuir cada um desses riscos. E o que impede que esse PGR vire só mais um papel engavetado? É um motorzinho chamado ciclo PDCA. É ele que faz o sistema todo girar sem parar. Primeiro, a gente planeja, ou seja, mapeia os riscos e cria o plano. Depois, a gente faz, que é colocar soluções em prática. Em seguida, a gente checa para ver se o que foi feito está funcionando mesmo. E por fim, a gente age para corrigir o que não está bom e melhorar sempre. É um ciclo que nunca acaba, de melhoria contínua. E agora a gente chega na mudança talvez mais importante e atual da NR1, aquela que conecta tudo com o problema que a gente falou lá no comecinho. A nova fronteira da gestão de riscos agora são os fatores psicossociais. Lembra daqueles 472 mil afastamentos? Pois é, a NR1 agora vai direto na causa desse problema. A lei foi atualizada e deixou bem claro: riscos psicossociais como estresse crônico, burnout, carga excessiva de trabalho precisam ser gerenciados com o mesmo peso, com a mesma seriedade dos riscos físicos. Por lei, a saúde mental agora tem o mesmo status da segurança de uma máquina. Tá, e o que isso quer dizer na prática, no dia a dia da empresa?
Quer dizer que o PGR agora tem que listar esses riscos. Significa que, se acontecer um caso de burnout, a empresa precisa investigar o ambiente para entender as causas. É preciso ter um plano para acolher quem volta de um afastamento e, um ponto super importante, ter um protocolo de como agir em uma emergência, os primeiros socorros psicológicos. A gestão, por força da lei, se tornou muito mais humana. Olha, até aqui, pode parecer que a NR1 é só mais um custo, mais uma obrigação, né? Mas é agora que a gente precisa virar a chave. Em vez de ver como um fardo, dá para enxergar a NR1 como um atalho para um padrão de excelência que as melhores empresas do mundo já seguem. Para a gente entender isso bem, é só comparar a NR1 com uma certificação internacional famosa, a ISO 45001. A grande diferença é que a NR1 é lei no Brasil, é obrigatória, a ISO é voluntária, é um selo que a empresa busca para mostrar que é excelente nisso. Mas o ponto-chave é o seguinte: os princípios, a filosofia por trás das duas são praticamente os mesmos, elas falam a mesma língua. E qual o resultado prático de falar essa língua da excelência? Os dados mostram. Empresas que adotam essa filosofia de gestão, como as que têm a certificação ISO, relatam, em média, uma queda de 32% nos acidentes de trabalho. É um resultado e tanto. Então a grande sacada aqui é perceber que uma empresa que implementa NR1 a sério não está só se livrando de uma multa. Ela está, na verdade, se alinhando com o que as companhias mais competitivas do planeta já fazem para proteger seus talentos, para otimizar a operação e para construir uma marca forte, que atrai e retém gente boa. E isso tudo nos leva à pergunta final que, no fundo, é uma decisão estratégica. A NR1 vai entrar na contabilidade da empresa como um custo, uma obrigação para ser cumprida com o mínimo de esforço possível, ou ela vai ser vista como um investimento inteligente no ativo mais valioso de qualquer negócio, que são as pessoas. A forma como essa pergunta for respondida pode muito bem definir o futuro da empresa.